Amém, gente? Abra sua Bíblia em Atos 8, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. É muito bom nós entendermos um pouco mais daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você nessa noite. E eu quero pedir para você ouvir com o seu coração aberto, sem reservas. Descruze os seus braços espirituais. Amém ou não? Amém ou não? Quando a gente vê uma pessoa com o braço cruzado assim, ó, não sei se tem alguém de braço cruzado? Aleluia, amém. Então eu posso falar. Muitas vezes é porque não está recebendo aquilo que você está falando. Pode perceber. Há uma resistência, uma certa resistência naquilo que você está comunicando. Então, por isso que eu falei, descruze os braços espirituais e ouça aquilo que Deus tem para você hoje, amém? Amém ou não? Olha para a pessoa que está ao seu lado, faz assim para ela, ó, um coraçãozinho, fala assim, o Senhor te ama. E se você também ama essa pessoa, você pode falar, para que você não minta e não peque, amém? Fala de verdade. Fala assim, eu amo você também. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho. Antes de nós lermos, eu quero orar um pouquinho com você. O Senhor é presente nesse lugar. Jesus está aqui. O Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Sempre terá liberdade no nosso meio. Se desarme diante do Senhor. Não tenha medo. O Espírito Santo é bom. Deus é bom. Deus é amor. Ele te ama. Ele te trata como filho, como filha. Você já não é mais uma criatura somente. Através de Jesus Cristo, Ele nos trouxe para a sua família como filho. Por isso, se desarme um pouco. Comece a pedir para que o Espírito Santo fale e confirme somente aquilo que vem do coração do Senhor. Ora que a ele reclama salamatire malabashura lamas. Aleluia. Aleluia, Deus. Senhor, tenha liberdade. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Sonda as nossas vidas, Pai. Fala conosco. Libera unção, Senhor, do céu. Libera, Senhor. Enche esse lugar com a Tua glória, Pai. Nós clamamos, Deus. Nós clamamos, Deus. Nós clamamos, Senhor. Enche este lugar. Vai liberando, Senhor. Vai liberando, Senhor, a ação dos Teus anjos neste lugar, Pai. Conforme a Tua vontade. Aleluia. Enche cada vez mais, Pai, cada um de nós. Queremos sair daqui transbordando, Senhor. Transbordando, Senhor, da Tua presença, do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor. De Ti, Espírito Santo, queremos estar cheios, pegando fogo, Senhor. Fogo, Senhor. Aleluia. Aleluia, Pai. Fala comigo assim, Senhor. Tenha liberdade. Fala conosco. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, querido. Amém. Atos 8, 26 fala assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. E ele levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu, fala assim, Filipe correu. Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Voltando: que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Amém, queridos? Até aqui tá bom. Uma passagem que é conhecida, sim, mas muitas vezes é entendida de uma forma talvez errada ou confusa. Nessa passagem existiam dois personagens. Primeiro o eunuco, depois Filipe. E a gente olha para essa passagem e a gente vê que, olhando para a vida daquele eunuco, um homem que foi castrado por castigo ou de nascença. Então ele não podia ter filhos. Era infrutífero. E a gente observa que, apesar de ser muito rico, ele era religioso. Ele estava lendo a palavra de Deus. Ele estava lendo o livro de Isaías. E fala a palavra que era um alto oficial da rainha
etíopes. E naquela época, os eunucos, os escravos, por ele ser eunuco, ele só poderia ser escravo naquela época. Eles não podiam entrar no templo para adorar. A lei de Moisés, em Deuteronômio 23:1, falava que ninguém que se tenha tornado eunuco por acidente ou por mutilação, entrará na Assembleia do Senhor. Então, a gente observa que, naquela época, ele não podia entrar no templo. Existia a lei que prevalecia ali, a lei de Moisés que prevalecia naquela época. Ele não tinha autorização para entrar no templo. E eu fico imaginando como é que ele foi ao templo, como é que ele foi a Jerusalém, e a palavra de Deus diz que ele estava voltando do templo, de adorar ao Senhor. Talvez a gente entenda, a palavra de Deus não fala muito sobre isso, mas talvez a gente entenda que ele deve ter dado um jeito de entrar no templo. Ele pode ter escondido a sua condição, por ser um homem muito rico, com muito dinheiro, com condições. Ele tem escondido a sua condição de eunuco, de um homem excluído da sociedade, de uma pessoa que era excluída da sociedade. Essa era a realidade daquela época. E pôde entrar ali no templo para adorar a Deus. Só que a gente observa na palavra de Deus que ele entra no templo e sai do templo vazio. Porque Filipe chega perto dele ali e pergunta: o que você está lendo? Eu estou lendo essa passagem de Isaías que fala tal. E o que você está entendendo? Nada, bulufas. Ou seja, o que ele foi fazer no templo? O que ele foi fazer no templo para adorar? Como que ele adorou a Deus se ele não entendia algo básico, que era o livro de Isaías? Mas o fato é que ele tinha muita sede de Deus. Ele tinha muita sede de Deus. E por causa da religiosidade daquela época, da lei daquela época, que era obrigada a ser, era sim para se cumprir, porque era a lei que o Senhor deu a Moisés, ele estava impossibilitado de entrar no templo para adorar. Mas o fato é que ele queria adorar a Deus. É que ele tinha desejo, o coração dele ardia para conhecer das coisas de Deus. E aí a gente olha e vê que ele tentou dar um jeitinho para entrar. E Deus até pode ter olhado e falado assim: esse cara tentou enganar todo mundo. E todo religioso iria olhar para ele e falar assim: esse cara é safado, é sem vergonha, é isso, é aquilo. Porque nós olhamos a aparência, as situações externas, mas o Senhor, Ele conhece o coração do homem e da mulher. Ele conhece o nosso coração, e não somente o que nós fazemos, ou aquilo que nós exercemos no dia a dia, ou aquilo que eu aparento ser. Deus não está nem aí por causa da sua aparência. Deus não está nem aí pelo que você tem. Deus não quer saber se você é rico, se você é pobre. Deus não precisa do nosso dinheiro. Aliás, Deus não precisa nem da gente, porque Ele é Deus. Deus está, ou Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Se Ele é onipotente, Ele não precisa de nada, Ele tem todo o poder. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Eu e você pertencemos a Ele. Amém ou não? E a gente observa que esse homem estava sendo excluído, e ele não podia entrar, não podia adorar da forma que ele queria, de uma forma à vontade. Ele teve que talvez agir de uma forma não muito certa, para poder entrar dentro do templo e adorar ao Senhor. E aí a gente olha e observa que quantas pessoas, eu quero que você preste atenção,
Pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que trabalha com você, está à sua volta, que está do mesmo jeito que esse eunuco, sedento, querendo conhecer do Deus verdadeiro, não do Deus imaginário, do Deus que é uma utopia, mas o Deus verdadeiro, aquele Deus que age, aquele Deus que não é somente lei, mas é fogo, é espírito, é poder. Quantas pessoas estão à tua volta, que você observa que eles estão como escravos, infrutíferos, impossibilitados de entrar no templo, diante do Senhor, para adorar, não no templo físico, diante do Senhor, no Santo dos Santos, para adorar ao Senhor, porque não conhecem ao Senhor. Quantas pessoas você conhece? Talvez se você for contar, não caiba nas suas mãos, aí nos dedos. É muita gente, é muita gente, é muita gente que precisa ouvir as boas novas do Evangelho, que precisa ouvir sobre Jesus Cristo. E a gente vê que, a gente pode ir um pouquinho mais além. Quantas pessoas estão como eunuco, indo à igreja, entre aspas, ao prédio da igreja para adorar, mas entram vazios e saem vazios, por falta de conhecimento, por falta de possibilidade, por falta de liberdade, ou então simplesmente porque não está afim, ou está só batendo cartão, ou está indo por ir. Quantas pessoas estão assim? Você já pensou? Não olha para o teu irmão, olha para você, amém, gente? Agora não é hora da gente olhar para quem está do lado. Agora é hora de a gente olhar para nós. Deus não olha a aparência, mas quem está lá do outro lado deve olhar, né? Dá um sorrisinho, ser um pouco mais alegre, né? Mas quantas pessoas estão indo à igreja somente por religiosidade, ir por ir, somente talvez por um interesse de receber algo do Senhor, ou somente por amizade. Eu gosto das pessoas da igreja. Isso é muito bom, não estou falando que é errado, gente. É bom você gostar das pessoas da igreja. Amém, gente? É bom você ter relacionamento com os irmãos da igreja, é bom você conhecer até pessoas de outras igrejas, isso é maravilhoso, não é errado. Mas a tua motivação de estar aqui hoje, de estar reunido com os teus irmãos, não pode ser essa. Nós não somos um clube, nós somos o exército do Senhor, nós somos o povo de Jesus Cristo, aqueles que foram resgatados pelo Senhor. E quantos estão querendo entrar no exército do Senhor e não conseguem? Muitos se consideram livres por causa daquilo que têm financeiramente. Muitos se consideram livres por causa do conhecimento que têm. Muitos, como aquele escravo, excluído, o eunuco, se consideram livres, mas estão da mesma forma que ele. E ele não era um homem qualquer. Mesmo ele sendo escravo e excluído da adoração ao Senhor, né? Ele não podia exercer nenhum ministério na igreja, para a gente entender um pouquinho. Nada ele poderia fazer. Aliás, não podia nem entrar. Mesmo ele não podendo fazer tudo isso, ele era um grande oficial. Ele era
um oficial importante. Ele era um primeiro-ministro daquela época, vai. Existia a rainha e tinha o primeiro-ministro lá, que era ele. Ele tinha muito poder aonde ele vivia. Ele tinha muito dinheiro. Mas quando ele se depara na porta do templo, ele tem que dar um jeitinho de esconder o que ele era para poder entrar. Será que muitos não estão tentando dar um jeitinho na porta do céu para tentar entrar? Será que não tem pessoas que não estão tentando dar um jeitinho, forçando a barra para entrar no Santo dos Santos e adorar ao Senhor? E ele não fazia isso por maldade. Ele fazia isso porque ele não conhecia Jesus Cristo. Ele fazia isso com toda a vontade que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha de sede da palavra de Deus. Ele não podia entrar, ele era bloqueado, mas ele tinha sede, ele queria, o coração dele fervia. Agora, quantos têm liberdade? Tem liberdade de estar dentro da casa do Senhor, junto com os irmãos, entrar no Santo dos Santos, diante do Senhor para adorar, e não fazem. Engraçado, né? Ele estava voltando do culto, quando Filipe encontrou ele. Ele estava voltando do culto. E aí eu fico observando, a gente olha e vê a ação de Deus em tudo isso. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, não é? Conhece tudo, está em todos os lugares, não é? Sabe todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Fala para o teu irmão, esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. Fala para ele aí. Sabia disso? Nosso Deus está on. Está on. E eu fico olhando a ação de Deus, olhando para o coração daquele rapaz, vendo tanto religioso dentro do templo, tentando fazer alguma coisa para Deus, e talvez Deus nem recebendo nada daquilo. E ele vê o coração daquele homem sedento, e o amor de Deus é muito grande. Fala comigo assim, o amor de Deus é muito grande. A misericórdia do Senhor é grande. Mesmo ele tendo instituído aquela lei, através de Jesus, aquele homem foi livre da escravidão. Jesus libertou aquele homem, livrou aquele homem. Mas tinha uma coisa, ele não conseguia entender a palavra de Deus. A mente dele estava fechada, igual Paulo, escamas nos olhos, lembra? Lembra da passagem de Paulo? Ele não conseguia entender, por quê? Porque ele não tinha contato com o Espírito Santo ainda. Ele só tinha o grande desejo, uma vontade tremenda, mas não tinha ainda o que era mais importante, a sua vida livre, ou seja, liberdade para entrar no Santo dos Santos. E como que a gente consegue entrar no Santo dos Santos? Para adorar ao Senhor? Através do sangue de Jesus, ou seja, quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, quando eu entendo que Jesus morreu por mim, eu peço perdão dos meus pecados, eu tenho liberdade de entrar no Santo dos Santos, porque Deus não olha mais os meus pecados, Ele olha o sangue de Jesus que está vertido sobre a minha vida, e aí Ele aceita a nossa adoração, mesmo nós sendo imperfeitos, não sendo perfeitos. Ele aceita a nossa adoração, porque Ele olha e vê você reconhecer o Jesus como Senhor e Salvador. E aquele homem não tinha feito isso ainda, por isso ele não entendia de quem eles estão falando aqui. Eu quero saber quem é esse homem aqui
está sendo maltratado, morto, que fala aqui em Isaías. E aí entra o segundo personagem. Filipão, não esse da seleção brasileira. Graças a Deus esse Felipe não perdeu de 7-0. 7-1. 1 e 0 é a mesma coisa. De 7, tanto faz se é 1-0. Esse Felipe não perdeu tempo. Quem era Felipe? Muitos confundem esse Felipe que era o diácono com o apóstolo Felipe. São duas pessoas diferentes. Eles viveram em épocas diferentes, em situações diferentes. Esse era o diácono, o evangelista Felipe, aquele que era parceiro de Estevão. Um pouquinho antes ele viu Estevão ser apedrejado, morrer por amor ao evangelho, por amor a Jesus Cristo, pregando o evangelho de Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo. Ele viu o seu parceiro de ministério morrer, apedrejado. Era um cara aprovado por Deus. Ele tinha um ministério frutífero em Samaria. Ele já estava com a vida ministerial legal. Todos ouviam ali que no meio daquelas pessoas ali em Samaria, onde Filipe estava, havia milagres, prodígios, maravilhas, curas, tudo acontecia. Ele era um diácono. E aí a gente vê que o Senhor vai e fala: Filipe, é você. Filipe, preciso de você. Deus não estava nem aí para o ministério dele. Deus queria salvar pessoas. Deus queria salvar vidas. Deus tem pressa. Jesus tem pressa. Os dias estão se acabando. Jesus está voltando. Ele tem pressa em salvar. Ele tem pressa em curar. Ele tem pressa em restaurar famílias. Ele tem pressa em fazer com que as pessoas sejam livres, libertar as pessoas. Jesus tem pressa. E naquele momento ele fala: Filipe, é você mesmo. Deixa aí essas pessoas. Como Jesus falou lá, 100 ovelhas, uma está desgarrada, deixa as 99 e vai atrás daquela lá. Ela está longe, vai lá atrás, vai lá atrás. A gente observa que Filipe era um cara que ele cuidava da sua família. Ele tinha 4 filhas, as 4 profetizavam, Era um cara que cuidava da sua família. Era um cara aprovado por Deus. Ele era um bom pai, um bom marido, um bom discípulo. Agora a gente observa que ele foi chamado por Deus para uma missão. Presta atenção. Muitos estão sendo chamados por Deus, por Jesus, através da palavra de Deus, através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e não estão ou entendendo, ou não estão dando ouvidos. Deus está chamando. Primeiro, o etíope lá estava precisando. Aí Filipe estava aqui, que tinha tudo para fazer com que aquele homem se convertesse. Mas Deus precisava unir os dois ali, não é? E ele chama Filipe. Quantas vezes o Senhor está falando para a gente assim: as pessoas estão ao nosso lado, ao teu lado. Olha aí o fulano de tal, olha lá o fulano de tal. Você pensou em algumas pessoas, não pensou agora? Pensou ou não? Não pensou? Quem pensou em algumas pessoas que estão precisando
de Deus igual o eunuco. Eu falei no começo. Pelo menos uma pessoa você conhece, não conhece? Pelo menos um da sua família. A palavra de Deus fala que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A criação, quem é a criação? Não é só as plantas, não são as plantas ou os animais. Os seres humanos são criação de Deus. Ele criou o homem, Ele formou o homem com as suas próprias mãos. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Mas para isso, precisa de um posicionamento. Aqui Filipe, ele se posicionou diante de Deus. Ele ouviu a Deus. Ele obedeceu a Deus. Não teve vergonha de pregar o evangelho. Correu risco para isso. O seu companheiro foi morto por fazer a mesma coisa. Ele batizou o eunuco. E voltou para evangelizar, continuar fazendo o que ele estava fazendo. Talvez muitos tivessem, talvez uma outra pessoa tivesse falado de Jesus, agora você vai ter que fazer um cursinho para se batizar, um cursinho, e aí você vai ter que aprender e fazer um curso teológico para você se batizar nas águas. Aqui não fala isso. É necessário entender o que nós estamos fazendo. Lógico, nós também temos ali a nossa aula de batismo, no nosso módulo Reviver, para entender o que nós estamos fazendo, o batismo nas águas. Mas não é necessário isso para ser batizado. Basta você reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, crer nisso, crer que Ele pode te salvar, pedir perdão dos seus pecados. Pronto, se você quiser, a gente batiza agora. Tem uma caixa d'água ali em cima, o duro vai ser subir lá em cima e entrar ali para te batizar. Mas a gente dá um jeito, joga mangueira, faz qualquer negócio. É importante a gente entender que Deus não está dentro de uma caixinha que nós, seres humanos, colocamos Ele. Muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. Ele só age dessa forma, Ele só faz desse jeito, Ele só faz daquele jeito. O Espírito Santo não pode fazer nada além do que nós estamos, né? Tem uns que falam assim, o Espírito está sujeito ao profeta. Querido, é o teu Espírito, não é o de Deus. Deus não está sujeito a você. É o teu Espírito. Você tem controle da sua vida, do seu espírito. Se você falar, eu não quero, Deus vai respeitar. Ele pode até não concordar, mas Ele vai respeitar, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer para a tua vida. Agora, quantos estão precisando ouvir a palavra de Deus e não tem quem fale? Filipe não era esse, Filipe era um cara diferente. Ele não estava preocupado se iam matar, se iam perseguir, se iam fazer, e presta atenção no que eu vou falar. Nós estamos vivendo dias estranhos. Não é? Muito estranhos. No Brasil. Vamos orar. Nós vamos jejuar e orar sim pelo Brasil. É necessário. Mas nós estamos vivendo dias estranhos, aonde pessoas estão sendo presas por falar aquilo que outras pessoas não concordam, e são presas, não é? Daqui um pouco, eles vão falar, pastor não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro da palavra de Deus. Quem é que vai ficar? Quem vai ser corajoso como Filipe? Porque nós estamos sujeitos às leis, sim, mas primeiro nós estamos sujeitos ao Senhor. Amém ou não? Primeiro ao Senhor. Tem países assim. Vai lá para a China, vai lá para a Coreia do Norte, vai falar de Cristo lá. Já era.
Nós temos liberdade aqui. Estão tentando tirar. Precisamos orar como igreja. Precisamos nos levantar como igreja. Não podemos ficar assim. Daqui um pouco nós vamos ter que viver igual a igreja primitiva que fugia para não ser morto, para não ser jogado para os leões. Pastor, mas isso não vai acontecer? Talvez possa até acontecer. Mas soldado, ele morre lutando. Soldado morre lutando. Covarde morre escondido. Soldado morre lutando. Nós somos do exército do Senhor Jesus. Amém ou não? E aí a gente olha Filipe ali e observa que ele ouviu, primeira coisa, ele ouviu a voz de Deus através do anjo. Por que ele conseguiu ouvir a voz de Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus. Não adianta você querer fazer as coisas do Senhor sem ter intimidade com o Pai. Jesus fazia milagres. Lógico, Jesus era Deus, eu entendo, mas quando ele estava aqui, ele era carne, sujeito às mesmas tentações que nós, e ele orava todos os dias, ele buscava a Deus todos os dias, e ele era fortalecido diante do Senhor. Muitos não têm intimidade com Deus, tem intimidade com todo mundo, até com o cachorro, mas não tem intimidade com Deus. Ele tinha intimidade ao ponto de ouvir, no verso 26 fala assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta, e desce de Jerusalém a Gaza. A intimidade faz você ouvir a voz de Deus. E quantos estão dentro da igreja e não ouvem a voz de Deus? Pastor, mas nunca ouvi a voz de Deus, ele nunca falou comigo. Fala todo dia se você ler a Bíblia. Concorda? Ele está falando agora. Ele está falando agora com a gente. E não, muitas vezes nós não estamos dando ouvidos, estamos lá, querendo só, mas não damos ouvidos àquilo que o Senhor está falando. Ele está falando claramente: eu quero ter intimidade com os meus filhos. Já viu o filho que não tem intimidade com os pais? Não dá. Segunda coisa, ele era obediente. Obediente é um dos valores da nossa igreja: fé, amor e obediência. Integridade, fidelidade e obediência é um dos valores da nossa igreja. Ele ouviu, e mesmo tendo um ministério próspero, frutífero em Samaria, ele estava na zona de conforto, concorda? Estava tudo certinho, o ministério já estava bombando, milagres, prodígios, maravilhas acontecendo, e de repente, vem um anjo de Deus e fala para ele assim, era um cara respeitado, era um cara influente onde ele estava. De repente Deus fala assim: preciso de você. Ou não, porque Deus não chama a gente assim, né? Ele fala assim: de novo. Estou precisando de você, cara. Preciso de você. Os mais novos, mano, estou precisando de tu, cara. Já misturei, né? Não deu nada certo. E aí vem um anjo e fala assim: você vai, pega aquela estrada que é deserta, ou seja, quase ninguém mais anda lá, deserta, no meio do deserto, vai lá. Uma doideira, né? 60 quilômetros ele tinha que andar, mais ou menos. 60 quilômetros, e não tinha carro, moto, patinete, patins, não tinha nada disso. Era no camelo. Camelo que eu digo é andando, né? Camelo é da nossa época, né? Quem é que está aqui? É da nossa época, né? Quando a gente queria falar que alguém estava andando a pé, está de camelo. É gíria de 1970, 80. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor.
Mas ele fala assim: pega, vai para aquela estrada. Sai da zona de conforto. Sai da sua vidinha normal, do seu ministério, daquilo que você está fazendo em Samaria. Eu tenho uma missão para você. Qual é a missão da Revive? Qual a missão da Revive? Levar vida abundante a todos. Por isso revive. Entendeu? Revive quer dizer reviver. Revive em inglês, que se escreve igualzinho, revival, quer dizer avivamento. Revive. Ainda bem que eu tenho os tradutores aqui, uns corretores. Revive quer dizer o quê? Avivamento. Reavivar, a mesma coisa. A nossa missão é essa, levar vida a todos. E aqui, eu fico imaginando, se Deus falasse assim para você agora: estou precisando de você. Estou precisando de você. Tem carro? Não, faz mal. Vai a pé mesmo. Vai a pé. Ah, eu tenho, Senhor, mas está quebrada, então acho que eu não vou hoje. Eu não vou fazer o que o Senhor quer. Aí Deus está falando: não, levanta, sai da zona de conforto. Vamos, tem coisa para você fazer. Eu tenho algo para você fazer. Não, já tenho idade, Senhor. Já tenho os meus, sei lá quantos anos, 56 anos, 57. Aliás, mês que vem eu faço aniversário, dia 9 de setembro. Fica a dica. Já estou tranquilo. A igreja está aberta. Para que eu vou arrumar sarna para me coçar, né? Deus está falando: não, levanta. Vai. Acelera. Eu tenho coisa para você fazer. Jesus tem pressa. Vamos, sai da zona de conforto. Já pensou nisso? Se Deus fizesse isso com você agora, e falasse: tem um cara lá, daqui em 60 quilômetros, vai a pé lá, e ele está numa carruagem, assim, assado, cozido, frito, porque Deus fala tudo certinho, né? Deus dá até um endereço, como fez com Paulo, né? Endereço tal, na casa tal, e fala com ele. Será que nós não ia darmos uma desculpa? Acho que eu estou ouvindo demais, acho que não é de Deus essa coisa. Não, meu ministério é aqui assim, assado, cozido, né? Ah, para que eu vou sair daqui? Está tão bonitinho aqui. As pessoas do meu lado morrendo. Não, deixa lá, né? Nós oramos sempre, na nossa lista de oração, nós temos ali pessoas que nós chamamos os improváveis. Aquele que você não imagina que vai se converter. Aquele que você não tem ideia que vai se converter. Tipo o Damião. Deus cata o cara. Damião é meu exemplo. Sempre que eu quero dar um exemplo, dou o exemplo do Damião. De tudo, né? O Damião, a gente começou, nós fomos fazer uma visita para Dona Terezinha lá. O Damião picou a mula por trás, pela porta de trás, falou: eu não quero ficar vendo o pastor, conversando com o pastor. Não era convertido ainda. Nem a Alessandra era convertida nessa época, né? Você também saiu pela cozinha? Ah, você também? Ah, então eu falo Damião, me perdoa, Damião. Ah, então é a Alessandra. Damião, me perdoa. E aí eu falei assim, Dona Terezinha chorava, falava assim: ah, eu quero tanto que minha filha vá, meu genro vá para a igreja. Ela tinha acabado de se converter, sua mãe, né? Dona Terezinha. Mas eles estão lá, naquele centro de Umbanda. E eu falei para ela assim: olha, tudo tem seu tempo. Tudo tem que passar pelo processo. Aquieta o seu coração, Dona Terezinha. Vai chegar a hora certa. Quanto tempo demorou? 7 meses, né? E nós já estava fazendo a célula na Glória, né? Tínhamos uma célula lá e fazíamos a reunião. E de repente quem entra? Damião não, o Damião só queria conhecer e tal, né? Mas aí entrou a Alessandra um dia lá e
nunca mais saiu, né, Lê? Foi livre, liberta. E aí ela começou a chorar, falou, queria tanto que meu marido fosse. Aí eu respondi para ela, Lê, tudo passa pelo processo, vai chegar a hora certa, vai ter o momento certo, fica tranquila. E ela chorava, eu queria tanto que meu marido... Quanto tempo demorou? 4 meses. Aí chega o Damião. E assim por diante. Tudo isso porque nós ouvimos a voz de Deus um dia. Tudo isso porque nós deixamos de ouvir a voz dos homens e ouvimos a de Deus. Muitas pessoas falavam assim, fecha a igreja. Está difícil financeiramente, fecha a igreja. Né, Vi? Fecha a igreja. Eu falava, se Deus abriu, Ele é que fecha. O apóstolo Daniel, ele fala assim, quando Deus chama, Ele paga a conta. Concorda? É assim que ele fala? Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. E eu não sabia dessa pegadinha aí do Daniel, né? Mas eu acreditei nisso. Falei, Senhor, estou aí. A hora que o Senhor falar, fecha, a gente fecha. Mas enquanto o Senhor estiver sustentando, nós estaremos aqui firmes e fortes e obedientes e tal. A mesma coisa que Filipe fez. Ele ouviu a voz, tinha intimidade com Deus, ouviu e obedeceu no mesmo momento, na mesma hora. Ele obedeceu e saiu. E pegou o que tinha que pegar e foi na caminhada. Talvez, não sei, né? A palavra de Deus fala que depois Deus arrebatou ele. Acho que Deus deve ter falado, já que você fez isso, já que você caminhou, foi atrás e tal, vou te dar um refresco. Vou levar você direto lá sem você ter que chegar lá. A palavra de Deus fala que Deus arrebatou, Filipe levou para lá. Isso é para quem crê, amém, gente? Tem gente que não crê. Eu creio que Deus pode fazer. Amém, gente? Então a gente olha e vê Filipe falando assim, Deus, pelo amor de Deus, 60 quilômetros. Deus não aceita que aqueles que são chamados por Deus, presta atenção no que eu vou falar, Deus não aceita aqueles que são chamados por Deus e aceitam o chamado de Deus, ouvem o chamado de Deus e falam, eu quero, que fiquem na zona de conforto. Deus não quer isso. A partir do momento, Ele não te obriga a fazer nada, mas a partir do momento que você falou, Senhor, eu estou ouvindo o teu chamado, me posicionei agora para ir, Ele não aceita que você fique parado, sentado. Ele olha para a gente e fala assim, TBC, tira a busanfa da cadeira e anda, Ramo. Sentado não vai acontecer nada. Sentado não vai acontecer nada. Nem na minha vida, nem no ministério, nem no meu trabalho, em nada. Nós temos que andar, avançar. Eu falo isso sempre. Quando Moisés chegou lá na monte de água, o exército vindo, Senhor, o que eu faço? Ele falou, faz o que eu te mandei. O que ele faz? Ele anda, ele põe o cajado, o mar abre, é assim que Deus faz. Agora, enquanto eu estiver quietinho na zona de conforto, nada vai acontecer na minha vida. E isso aconteceu com Filipe. Quando Deus chamou, tirou ele da zona de conforto. Teu ministério é frutífero, legal, está fazendo muitos milagres, estão acontecendo, mas eu estou fazendo um monte de milagre aqui, mas você está fazendo o que eu quero, mas agora eu quero que você vá lá, falar com aquele homem lá. Vai lá. E ele vai. Presta atenção, querido. Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Deus que te escolheu. Se você está aqui hoje, é porque Deus te escolheu e falou, você vai ouvir essa palavra. Nada acontece por um acaso. Nada acontece por um acaso. E Deus está falando com a gente hoje. É hora de sair da zona de conforto. É hora da gente se movimentar. As pessoas estão morrendo do nosso lado, literalmente.
morrendo fisicamente, morrendo espiritualmente, morrendo emocionalmente, e muitas vezes nós estamos nos omitindo de falar daquele que pode curar essas vidas, que pode salvar, que pode libertar. Muitas vezes nós estamos nos omitindo de abrir a porta do Santo dos Santos para essas pessoas entrarem. E quem é a porta? Jesus. De falar, olha, Jesus quer mudar a sua vida. E quando eu falo isso, a palavra que sai da minha boca, ela é uma semente, ela tem poder, sim, seja ela boa ou ruim. Ela é uma semente, e ela vai cair, e ela só vai voltar depois de ter feito, depois de ter acontecido aquilo que nós profetizamos. Presta atenção nisso. Cuidado com o que você fala. Talvez você esteja falando assim: eu já fiz o suficiente, já fiz muitas coisas, já fiz tantas coisas. E eu falava isso, e um dia um pastor virou para mim e falou assim: quantas pessoas estão te seguindo? Olhei para trás, ninguém. Ele falou: então de nada adiantou você fazer um monte de coisa. O que Deus falou? Vai, façam discípulos de Jesus, mas eles têm que seguir alguém. Concorda? Os discípulos de Jesus fizeram a mesma coisa, fizeram outros discípulos. Depois esses discípulos fizeram outros discípulos. Ou seja, ensinou o que Jesus havia ensinado. E assim a igreja chegou até nós hoje. E vai chegar até onde Jesus quiser, até onde o Senhor quiser, até a data que o Senhor quiser, até o momento que Jesus voltar. Amém ou não? Outra coisa que Filipe tinha era disposição. Ele tinha disposição. Quando o Senhor deu a ordem, a primeira coisa que ele fez, levantou-se e botou a caminho, foi embora, vazou, não ficou parado, não ficou sentado, ele tinha disposição. Amém ou não? Presta atenção no que eu vou falar, é muito sério. A nossa obediência leva à liberdade. A nossa obediência a Deus leva à liberdade, não só para a nossa vida, para os nossos familiares, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. A minha vida, quando eu obedeço a Deus, a palavra de Deus, quando eu tenho um estilo de vida que o Senhor me ensinou a viver, que Jesus ensinou a viver, amando as pessoas, fazendo bem, fruto do Espírito, tudo aquilo, Novo Testamento inteirinho. Quando eu vivo aquilo, eu levo liberdade e vida para as pessoas. Jesus tem pressa, querido. Jesus tem pressa. Jesus tem pressa. E hoje, a gente pode ter pessoas aqui, primeiro, igual o eunuco, não entendendo nada, porque falta o Espírito Santo. As coisas espirituais, nós só passamos a entender a partir do momento que eu entrego minha vida nas mãos do Senhor e falo: Senhor, perdoa os meus pecados, o Espírito Santo vem morar em mim. Aí o Espírito Santo me ensina todas as coisas. Ele abre o meu discernimento. Ele faz com que eu entenda as coisas de Deus, os mistérios de Deus, a palavra de Deus. Amém, gente? Amém. Então pode ser que tenham pessoas assim hoje, mas também pode ser que tenham pessoas que Deus está falando: você é o Filipe, vem. Você é o Filipe, vem. Talvez Deus esteja falando: eu quero você, vem, vamos, vou te mandar para 60 quilômetros a pé. Você vai? Você vai? Olha o que você está falando. Você vai? Deveria ir. Porque tem pessoas que vão a pé até Aparecida do Norte. Sabe disso? Uma vez eu estava voltando com uma
com um rapaz daqui da igreja, estava voltando pela Dutra, e tinha essas pessoas indo, né? Como é que fala? Romaria, os romeiros ali, indo para Aparecida do Norte. E ele, né, todo religioso, né? Todo religioso, falando assim: olha aí, pastor, tá vendo? Andando, indo para Aparecida do Norte, aí, ó. Eu falei: se você tivesse um pouquinho da fé que elas têm, você fazia coisas muito mais importantes do que você faz hoje. Não estou falando que é certo ou errado, não estou julgando ninguém aqui, não é isso. Mas talvez a fé deles esteja ali, porque eles não têm alguém que fale como Filipe, que ande com ele, eles até Aparecida, pregando o evangelho verdadeiro, para antes de chegar lá eles se converterem. Talvez não tenha pessoas que façam isso, como eles estão fazendo. Se está certo ou está errado, Deus vai falar com eles no coração deles, mas a fé deles é sincera. Talvez o lugar que eles estejam indo não seja o que Deus quer que eles, aonde eles, Deus queira que eles estejam, que Deus quer que eles estejam lá. Mas a fé é genuína. Aonde você põe sua fé? Perguntar de novo. Deus está falando com você hoje, amém, querido? Deus está falando assim: eu vou te mandar para 60 quilômetros a pé. Quem vai? Seja religioso, hein? E levantar a mão e depois não cumprir. Quantos quilômetros tem até Guarulhos? $20 quilômetros? Até Bom Sucesso tem uns 20 quilômetros? 3 vezes daqui em Bom Sucesso, daqui lá na casa do Damião. Como é que é? Tem noção, Damião mora no morro, e é tudo escada. Já pensou, querido? Deus falar para você: ó, agora, vamos. Qual é o seu posicionamento? Talvez lá tenha um Damião, uma Alessandra, uma Dona Terezinha, para você pregar o evangelho. Quantos anos nós ficamos levando e buscando vocês? Anos, né? Eles não tinham como vir para a igreja. A gente buscava e levava, se fosse preciso buscar, a gente buscava, né? A gente buscava e levava todos os dias. Mérito meu? Não, Deus deu uma ordem. Vai, faz isso. Para que eu te dei um carro? Para você? É para levar os irmãozinhos, para levar as pessoas para a igreja. E a gente ia todos os domingos, quando não ia de dia de semana, né? A gente ia dia de semana também, até Bom Sucesso e voltava, depois levava eles e voltava. Viu, Vivi? E eu falei para Vivi: eu levo você lá, eu e a Cláudia, nós vamos levar você, não precisa pedir para ninguém vir buscar. Ela falou: não, pastor, vai dar trabalho. Eu falei: não dá trabalho. Eu falei para ela: fica tranquila, eu não quero que você vá a pé. A gente leva lá, porque se a gente levava o Damião, a Alessandra, levava quem for, nós já levávamos. A Vitória cansou de levar um monte de gente, né, Vi? É isso. Talvez Deus esteja falando para você: está com teu carrinho aí, bonitinho? Então, está na hora de você começar a dar carona para o teu irmão, ou para alguém que não tem como chegar na igreja, e muitas vezes não tem dinheiro para chegar na igreja. Amém? Está preparado? Está preparado? Olha para mim aqui, ó. Deus está falando com você. Você está preparado? Seja sincero com Deus. Se você falar assim: eu não estou preparado, não estou preparada, ok. Deus vai falar assim: então eu vou te preparar. Simples assim. Mas o que nós não podemos é ficar quietos. A criação geme, anseia, está ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus.
A criação está ansiosa, o ser humano está precisando de pessoas que falem da palavra de Deus, pessoas que estão querendo ouvir alguém falar, ou somente alguém para que eles possam falar, e muitas vezes a gente fica quieto, a gente se torna o James Bond, 007, James Bond, né? O 007, crente 007, ninguém sabe que ele é crente. Às vezes até o marido da mulher não sabe que é crente. Você vai na igreja? Não, imagina. Quem falou isso? Presta atenção. Deus está falando com você e comigo. Qual é o seu posicionamento hoje? Fica de pé comigo. Qual é o seu posicionamento hoje? Talvez você precise, em primeiro lugar, talvez, realmente pedir perdão dos seus pecados e reconhecer Jesus como teu Salvador hoje. Talvez seja necessário isso. Será que é isso? Não sei. Deus vai falar com você. Tem alguém aqui que nunca fez isso na vida? Levanta a mão aí bem alto. E nunca chegou para Deus e falou assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Não estou falando para você fazer isso, estou querendo saber se você nunca fez. Amém, gente? Se você já fez, você tem dúvida da sua salvação? Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de que Jesus volte. Não, Jesus, espera mais um pouquinho aí. Talvez você tenha que fazer de novo, ou renovar seu voto com o Senhor, sua entrega de vida ao Senhor. Mas talvez você já tenha feito tudo isso, está tudo certo, já se batizou nas águas, já teve experiências com Deus sobrenaturais. Ótimo, maravilhoso isso, maravilhoso. Mas será que Deus não está falando com você hoje? Será que Deus não está falando, vem? Teve, na semana retrasada, nós estávamos lá em Jandira, com o nosso pastor Daniel. E no momento da adoração, no final, um mover de Deus tremendo. E eu ouvi na minha voz, eu ouvi no meu ouvido, uma voz dizendo assim: você vem? Você vem? E eu falei: vou, Senhor. Eu sabia que era o Senhor falando comigo. E ele falava: você vem? E eu falava: vou, Senhor, só não sei como. Ele falou: então vem. E Deus agiu poderosamente na nossa vida. A Edna está até hoje, né, Edna? Tentando entender o que aconteceu. Brincadeira, Edna, eu sei que você já entendeu. Não? Entendeu ainda. Mas as coisas de Deus não é para a gente entender, é para a gente viver. A gente fica buscando entender como que o milagre aconteceu. Não é para você entender. E o Senhor falava para mim: vem, você vem, você vem. Do que ele estava falando? Do que o apóstolo Daniel estava falando lá? Para todos que estavam lá. Sobre um grande avivamento. Ele estava falando que antes de todo avivamento há uma grande
perseguição, há uma grande dificuldade. E ele falou: dessa vez vai ser um avivamento poderoso, porque nunca aconteceu o que aconteceu nesses tempos. Mexeu com o mundo inteiro ao mesmo tempo, não foi em um lugar ou em outro lugar, foi ao mesmo tempo. O mundo ficou com medo, aterrorizado, por causa de um bichinho que a gente nem vê. Não é? É ou não é? Fala aí se você não teve medo. Levante sua mão se você não teve medo. Deveria ter, porque o negócio é cruel. Aconteceu. Mas o umbral das nossas portas estavam com o sangue de Jesus, amém? Pastor, mas teve gente, crente que morreu. Ótimo, tá na glória. Está com o Senhor. Ótimo não quero que ninguém morra. Mas assim, não há problema. Deus protegeu ele, está na glória com o Senhor. Oi? Ainda que morra, viverá. E aqueles que morreram, que não conheceram Jesus? E aqueles que estavam à nossa volta, que não conheceram Jesus, que não ouviram falar? Você vem? Você vem? Você vem? Agora é hora de você, presta atenção. Agora é hora de você entregar tudo nas mãos do Senhor. Agora é hora de você adorar ao Senhor com todo o teu coração. Se você já entregou sua vida para Jesus, ótimo. Agora é hora de você ouvir a voz de Deus mais claramente. Fala assim: Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor vai te ensinar, vai falar com você. E talvez você ouça a mesma coisa que eu. Você vem? Você quer? Eu estou te chamando. Feche seus olhos um pouco.